Então, bom dia a todos. Estamos iniciando nossa aula sobre geografia bíblica e a importância que ela tem para que possamos entender melhor o contexto da palavra, os povos que fazem parte da palavra de Deus são citados, as terras, o relevo e tudo que possamos extrair através da geografia para entendermos melhor a palavra de Deus, para possamos compreender melhor também qual é a vontade de Deus. Eu gostaria de convidar você a participar desse momento desta aula. E para isso, eu vou projetar aqui, meus irmãos. Então, a tela aparece Geografia Bíblica, Pastor Valdo Vargas. Então, vamos lá. Né? Qual o objetivo, meus irmãos, destas aulas que teremos agora na Escola Dominical? O primeiro é nós ganharmos esse conhecimento sobre as áreas bíblicas, territoriais da Bíblia, e tentar reconhecer quais foram os impérios da época, os povos, as regiões que aconteceram os eventos bíblicos, e também entendemos um pouquinho mais desses assuntos, né, econômicos, sociais e culturais da época, para que possamos entender melhor a revelação da parte de Deus. E um outro objetivo também é, através de tudo isso, ter um melhor e maior entendimento do texto bíblico, através de informações históricas, que nós vamos trabalhar aqui, né, junto com as geográficas, e também, é claro, arqueológicas, porque estão totalmente ligadas com a geografia bíblica. Então, o objetivo maior, na verdade, é nós entendermos melhor os textos bíblicos e também tirarmos dúvidas, que há vários textos nós não entendemos direito, né, meus irmãos? De repente estamos lendo e fala sobre a terra de Ur dos caldeus, pastor, onde que é Ur? Onde que é os caldeus? Né? Isso tem alguma importância na Bíblia? Ou quando fala de povos como os filisteus, jebuseus, amorreus, é, e tantos anaquins, né, e tantos outros povos, o que isso quer nos dizer? Qual é a finalidade disso? Os fenícios, por exemplo, ou então algumas curiosidades, como as repartições do tempo, as vigílias da noite do judeu, ou no Império Romano, ou então a questão do Templo de Salomão, também o Templo de Herodes, as diferenças, tudo isso nós vamos tentar aprender e entender melhor através dessas aulas. Para que possamos, então, aprender melhor sobre geografia bíblica, é claro, meus irmãos, nessa aula hoje introdutória, nessa introdução à geografia bíblica, nós vamos passar um pouco também pela questão da geografia. O que é geografia? Para nós entendermos melhor é, a nossa aula. Geografia, segundo o dicionário, vem da palavra geo, terra, e grafia, descrição, é a ciência que trata da descrição da superfície da Terra e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, também as suas causas e relações. Claro, quando nós vemos essa interpretação, então geografia trata da descrição da Terra, talvez a primeira coisa que vem na nossa mente seria o que, então? Descrição da Terra? Mapa. Então geografia é mapa. Bom, aqui nós vamos abrir um parênteses. A geografia, ela não estuda os mapas. Na verdade, quem estuda os mapas, estuda a representação da Terra através de símbolos abstratos, nós chamamos de mapas, é a cartografia. E é claro que a cartografia também é utilizada na geografia. E também, para nós, isso é extremamente importante, porque muitas Bíblias hoje, nós chamamos de Bíblias de estudo, e até algumas mais simples, já apresentam mapas. Ali ao final da Bíblia, ou algumas de estudo entre os versículos da Bíblia, eles possuem vários mapas. E a cartografia, então, nos ajuda a entender melhor esses mapeamentos. Né? Por exemplo, o que faz parte de um mapa? O primeiro elemento de um mapa que nós precisamos conhecer para que possamos entender melhor, por exemplo, você está lendo a Bíblia e aparece um mapa. O primeiro elemento que ele possui é o título. Coloquei aqui também de exemplo este mapa. Ele fala sobre o quê? Bom, basta ver o título. A Palestina sob... Ali apareceu os Herodes, né? Sob o domínio de Herodes. Aqui é um mapa que eu peguei na internet. Então, através do título, você já sabe sobre o que o mapa está falando. Então, a importância de nós entendermos algumas representações, alguns elementos
que são mostrados no mapa. Um outro elemento do mapa também importante são as legendas. O que são legendas? São informações, símbolos que existem no mapas que dão informações sobre rios, sobre florestas, sobre relevo, sobre áreas, ou até sobre domínios, como eu sei que está difícil de ler um pouquinho ali, meus irmãos, mas ali as cores desse mapa, há uma legenda mostrando quem são, então, os governadores de cada área, do domínio, então, de Herodes, dos filhos de Herodes, como, por exemplo, Felipe, Herodes Antipas, Arquelau. A legenda nos ajuda a entender isso. Um outro elemento do mapa é a escala. Pastor, o que é escala? A escala é a representação, se podemos dizer assim, do espaço feito no mapa. Ou seja, é uma relação matemática. Quando nós olhamos para o mapa, por exemplo, aparece ali uma escala numérica, ou então uma escala gráfica. Deixa eu explicar melhor. Aparece, por exemplo, ali 1 por 500 mil. Isso quer dizer o quê? Que cada centímetro do mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, ou seja, 5 quilômetros. E assim você pode, com uma régua, por exemplo, ver as distâncias entre uma cidade e outra e multiplicar para saber o quanto, mais ou menos aproximadamente, é a distância entre aqueles dois pontos ou aquelas duas cidades que você escolheu. Também significa o quanto aquele mapa foi reduzido. Um outro tipo de escala é a escala gráfica. A escala gráfica, ela aparece assim, por exemplo, como eu coloquei na tela, 0 a 5 a 10. Então, a cada 1 centímetro do mapa equivale ali, por exemplo, a 5 quilômetros, ou a cada 2 centímetros equivale a 10 quilômetros. Também, da mesma forma que a escala numérica, ela é importante para nós tentarmos entender as distâncias que se mostram no mapa. Por exemplo, qual a distância que Abraão andou saindo de Ur dos Caldeus, indo até Arã e depois partindo até Canaã, terra prometida? Ou então, qual foi a distância, pastor, do povo de Deus que foi escravo no Egito, mas foi liberto por Deus através de Moisés, e ele sai então do Egito e vai à terra prometida? O quanto aquele povo caminhou, o quanto andou? Essas escalas, então, nos permitem fazer um cálculo aproximado com relação a essas jornadas, essas caminhadas, ou então algumas distâncias que são mostradas na palavra de Deus. São escalas. Por exemplo, aqui nesse mapa aparece abaixo ali uma escala, a cada mais ou menos, né, 1 centímetro equivale ali a algumas milhas, só para vocês terem uma ideia. Um outro elemento muito importante do mapa é a orientação. O que é orientação? Na verdade, a orientação, meus irmãos, é o sentido do mapa, é a direção do mapa, é onde fica o norte do mapa. E geralmente os mapas apresentam, apareceu ali, uma rosa dos ventos. Que, na verdade, são os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Assim, por exemplo, nós olhando para esse mapa, sabemos que a Idumeia, por exemplo, fica no sul. Já a Galileia fica no norte. E mais ao norte ainda fica ali a região da Fenícia e outras regiões ali do mapa. Por exemplo, também posso dizer que a leste fica a Pérea, enquanto a oeste fica ali o mar Mediterrâneo e as terras, então, litorais, onde ficavam os filisteus. Tudo isso através da orientação. Também um ponto importante sobre os mapas. E o último ponto, o último elemento de um mapa é a projeção cartográfica. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, meus irmãos. A projeção cartográfica nada mais é que a técnica utilizada para confeccionar o mapa. É como o mapa foi feito, com base no quê? Então, por exemplo, nós temos projeções cartográficas cilíndricas. É como se o mapa fosse feito em formato, tomando como base um cilindro. É uma forma de você projetar o mapa. Eu vou usar aqui o Mapa Mundi, né, como referência, para os irmãos verem as diferenças, né, de cada, então, projeção. Além da projeção, então, cilíndrica, nós temos a projeção, vai aparecer aqui, cônica. Quando nós utilizamos como base um cone, ele é interessante
para nós olharmos, por exemplo, um ponto distinto, né? Não todo o mapa mundi, mas um ponto distinto e termos uma visão um pouco melhor. Os irmãos repararam que quando eu coloquei essa projeção cilíndrica, há deformações no mapa, né? O mapa fica um pouco deformado, nesse caso, nos polos, né? Parece que achatou. Então, nós podemos usar uma projeção um pouquinho mais real, seria uma projeção, então, cônica. Além dessa, a projeção chamada azimutal. Essa aqui, por exemplo, tem como ponto de referência, né, como se fosse uma tangente, né, pega um ponto do globo terrestre, tem como referência a Antártida. Seria, então, um pouco também mais real, ele representa melhor a superfície da Terra, que é esférica. Então, é bem mais interessante para um ponto. O emblema da ONU, por sinal, vai aparecer aqui, é uma projeção cartográfica azimutal. Mas as projeções mais conhecidas, então, são as cilíndricas, que, como eu comentei, tem a projeção de Mercator. O que é a projeção de Mercator? É uma forma de você projetar teu mapa, ou seja, no caso aqui, o mapa mundi, mas dando uma ênfase maior ali na região da Europa, dos Estados Unidos. Então fica um pouco mais real. As demais regiões há uma deformação, como por exemplo os polos, eles ficam muito alongados, são maiores do que eles são projetados maiores do que realmente são. Um outro tipo de projeção é a projeção de Peters. Qual a diferença? Nós já vimos também, ela dá um pouco mais ênfase na linha do Equador ali, deixa um pouco mais correta essa questão também da América aqui do Sul, da Austrália, da África, mas ela tem um problema com relação aos polos aqui, achatando os polos. Quase não dá para. Parece que o Canadá é menor do que é, a Rússia também é menor do que é, a Antártida da mesma forma. E há, então, uma terceira projeção, a pseudo-cilíndrica, porque ela não é totalmente cilíndrica, é chamada de projeção de Robson. Qual que é a diferença dessa aqui, meus irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia de maneira bem sintetizada. Ela trabalha com os paralelos em linha reta e os meridianos em forma de arcos concêntricos. Isso faz com que nós tenhamos uma visão um pouquinho melhor, né, um pouco mais real, não totalmente real, mas um pouco mais real dos países, né, dos continentes e da representação gráfica do nosso planeta. Então, esse seria ideal. Claro, meus irmãos, que todas essas projeções, a melhor ainda é o globo terrestre. Aqui nós podemos ver exatamente, ou pelo menos aproximadamente, né, o tamanho de cada continente, o tamanho de cada região, o tamanho de cada país, de cada nação, né, dividido por linhas imaginárias ali e tudo mais. Só para os irmãos terem uma ideia. Mas o importante para nós é nós entendermos, então, meus irmãos, os elementos do mapa, porque nós veremos vários mapas durante essa caminhada na escola dominical e precisamos entender o título, precisamos entender a direção, o norte, o sul, precisamos entender também a questão das legendas. Tudo isso aqui vai ser extremamente importante para nós. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Esse primeiro exemplo é um mapa que fala sobre o quê? Eu vejo o título, a densidade demográfica do Brasil em 2010. Aí nós temos as legendas, que mostram, então, aonde é a maior ou menor densidade demográfica, ou seja, onde há mais habitantes por quilômetro quadrado e onde há menos habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com as cores ali. Há uma orientação, onde é o norte, onde é o sul. Há também uma escala, ali no caso, é uma escala gráfica. E ali também mostra qual é a projeção que é pseudo-cilíndrica, nós já vimos ali, que é a projeção de Robinson. Vamos pegar agora, novamente, aquele exemplo da Palestina sobre o domínio de Herodes e da família de Herodes, né, dos filhos de Herodes. Aqui, como eu sei que esse mapa fala sobre isso? Pelo título. Além desse título, tem as legendas, que mostram, então, o governo de cada filho de Herodes. Há também ali a Rosa dos Ventos, que me dá a direção, né, desse mapa, onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Há também ali a escala gráfica, onde eu posso fazer as contas e descobrir, então, as distâncias entre as cidades ou entre as regiões. Tudo isso aqui eu consigo ver, então, através dos elementos do mapa. Mais um exemplo, relevo da Palestina. Através do título, eu já descubro sobre o que fala o mapa. Temos também a questão das cores.
que me dá essas legendas, onde eu posso ver onde tem a maior vegetação, ou então onde há a maior ou menor pluviosidade, nível de chuva. Nós conseguimos ver através de uma seção transversal ali a questão também do relevo, no sentido de altitude. Conseguimos ver também a questão ali do Rio Jordão, do Mar Mediterrâneo. Temos também a direção ali, mostrando o norte. Temos novamente a escala gráfica para nos dar as distâncias. Cada 1 centímetro aqui equivale a 20 quilômetros. Aqui nós temos a viagem de Paulo a Roma. Temos, então, um tipo de legenda, que seriam as setas, né, que indicam de onde Paulo saiu, até onde Paulo chegou, mostrando, é claro, por onde Paulo passou. Além do título da legenda, nós temos também a orientação, o norte ali geográfico, através da seta. Nós temos as distâncias ali, através da escala gráfica, onde cada centímetro equivale a mais ou menos 125 quilômetros. Então, veja, tudo isso dentro do mapa. Nós podemos entender melhor a história da palavra de Deus, o que significa as viagens missionárias do apóstolo Paulo, olhando para a cartografia, olhando para os mapas e entendendo, então, os elementos dos mapas. Né? Aqui, só lembrando os irmãos, foi a última viagem de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias e Paulo acabou, então, sendo preso em Jerusalém, né? Depois enviado a Cesareia, e em Cesareia ele recorre a César e é encaminhado, então, para Roma. E nós cremos que isso também foi uma viagem missionária, foi a 4ª viagem missionária de Paulo, por onde ele passava, claro que ele pregava, então, o Evangelho. E foi onde também, quando Paulo sai de Bons Portos, e o piloto na navegação, também os líderes, o centurião, acabam não ouvindo o que Paulo estava comentando, que aquela viagem terminaria em naufrágio e teria problemas, e acaba acontecendo isso. Um tufão chamado Euroaquilão atinge aquele barco durante 15 dias à deriva, mas graças a Deus, né, segundo a vontade de Deus, eles chegam numa ilha chamada Malta. Um dos irmãos lembram, Atos capítulo 28 fala sobre isso, onde Paulo é usado por Deus ali para pregar o evangelho, é usado por Deus para curar pessoas, e é claro, também é usado por Deus para continuar depois a viagem até Roma. Então, geografia, nós já vimos essa ciência, segundo o dicionário, que trata da descrição da superfície da Terra. Ok. Hoje, o melhor conceito de geografia não é esse, mas é esse aqui, meus irmãos. É a ciência que estuda o espaço geográfico. Então, se alguém perguntar para os irmãos, você teve curso de geografia bíblica, mas o que é geografia? É bem fácil os irmãos responderem. A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Pastor, mas o que é o espaço geográfico? É o espaço construído e transformado pela ação humana. É o espaço onde ocorrem os fenômenos sociais, por exemplo, a criação de cidades, a instalação de indústrias, a organização de práticas agrícolas, o desvio de leitos de rios, a construção de barragens. É um espaço em constante construção. Então, a geografia estuda exatamente esse espaço geográfico. E é claro que na Bíblia esse espaço geográfico ele é muito falado. Geografia também, já estou terminando essa parte de geografia, ela é dividida em algumas áreas. Então vamos lá. A primeira área é a geografia física. Pastor, o que é geografia física? É aquela que estuda os traços físicos de uma região da Terra. Nós já vimos um mapa sobre isso. Por exemplo, o relevo da Palestina, a questão da hidrografia, quais são os rios principais de uma região. Para nós isso é importante quando nós vamos estudar, por exemplo, a questão da Mesopotâmia, onde possivelmente estava o Jardim do Éden, entre rios, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, a questão de mares, de lagos, como o Mar Vermelho, o Mar Morto, que nós vamos descobrir que tem uma grande importância com relação à cidade de Sodoma e Gomorra. Então, isso é geografia física. A geografia humana, ela estuda os agrupamentos humanos em relação à Terra. Como assim, pastor? Ela mostra, por exemplo, a densidade demográfica, onde há mais pessoas, onde há menos pessoas, né? Como os seres humanos repartem o espaço geográfico. Isso é a geografia humana que estuda. A geografia econômica está mais atenta ao estudo dos recursos econômicos, de origem vegetal, animal, mineral, por exemplo. Exploração,
né, áreas onde há exploração, por exemplo, de pedras preciosas. Nós vamos ver, por exemplo, a terra de Ofir, sobre o ouro, a Bíblia fala muito sobre isso, né? A questão também de madeiramentos, a questão de pecuária. Afinal de contas, o povo hebreu era um povo que se deslocava e vivia, então, muito também da pecuária. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso também. A geografia econômica estuda isso. A geografia política, também chamada de geopolítica, ela estuda a influência da geografia na política. Ou seja, como a relação de poder de um país mexe com a geografia, impérios, né, que se expandem, relações também de junções, de nações, tudo isso na geografia política. E, por último, a geografia histórica, que ela se preocupa, então, em reconstruir os aspectos humanos, econômicos, físicos e políticos, todos nós vimos, de uma dada região do passado. Veja, meus irmãos, é aqui que a nossa geografia bíblica está inserida, na geografia histórica. Nós vamos tentar entender, então, como funcionava na época do Antigo Testamento, ou na época de Jesus, a questão política, a questão econômica, como as pessoas se dividiam, os aspectos humanos, também as questões físicas, o relevo, o clima, e tudo mais, nós estaremos vendo dentro desta área chamada de geografia histórica. Então, dentro da geografia histórica está a geografia bíblica, também conhecida como geografia do mundo bíblico. Pastor, o que é isso? É a parte da geografia que busca conhecer e estudar as diferentes áreas da superfície da Terra relacionadas com a Bíblia. Isso é geografia bíblica. É nós entendermos aonde a história da Bíblia passou, as regiões onde a história da Bíblia, né, foi construída, e nós entendemos melhor essas áreas. E, é claro, não só as áreas em si, mas também os povos, costumes, religiões, idiomas e outras características que constavam dentro desta área. Eu estudo o espaço geográfico do mundo bíblico, tá, meus irmãos? Isso é geografia bíblica. A geografia bíblica, perdão, a geografia bíblica, ela, na verdade, anda de mãos dadas com outras disciplinas que nos ajudam a entender melhor, então, os fatos bíblicos, como, por exemplo, a arqueologia. Por quê, pastor? Porque a arqueologia, através das suas escavações ou descobertas, ela acaba confirmando alguns fatos já declarados na Bíblia e ajuda, então, a questão da geografia bíblica. Uma outra disciplina importante, outra ciência importante é a história, porque através da história nós podemos entender também melhor a geografia. Uma anda de mãos dadas com a outra. Os fatos históricos aconteceram em locais geográficos. E esses locais geográficos têm as suas histórias e suas datações. E, é claro, também a teologia. Por que a teologia? Porque a principal fonte de estudo da geografia bíblica é a Bíblia. Claro, outras fontes são a arqueologia, como eu comentei, das escavações descobertas. Outras fontes são a história, extremamente importante. Mas a teologia nos dá a principal fonte de estudo. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Então, quando nós estudamos geografia bíblica, nós estamos estudando, então, a palavra de Deus. Né? De maneira especial, os 66 livros bíblicos, que sabemos são históricos, sabemos que há muitas descobertas e comprovações arqueológicas, mas o ponto principal para nós é a palavra de Deus. Por isso que a geografia bíblica nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Ok, pastor. Se vamos estudar a geografia bíblica, também chamada geografia do mundo bíblico, aonde isso se passou? Aqui eu coloquei para os irmãos um retrato, né, uma representação do mundo bíblico, também chamado de mundo antigo. Foi nesta área, meus irmãos, onde toda a história da Bíblia aconteceu. Tá, meus irmãos? Ou seja, só para os irmãos terem uma ideia, né, mais ou menos, nós podemos fazer ali um retângulo, onde a linha do norte vai da Espanha, né, onde o apóstolo Paulo chegou pregando o evangelho, então inicia da Espanha, passa pelo norte da Itália e chega pelo Mar Negro e chega ali mais ou menos até o Mar
Cáspio, também chamado de Mar Setentrional. O leste é uma linha que desce do Mar Cáspio, passa pelo Golfo Pérsico, o Mar Meridional, e vai até mais ou menos ali o Mar Arábico. O sul é uma linha que sai do Mar Arábico, passa pela Etiópia e termina no deserto de Mali. E o oeste é uma linha reta que parte do deserto de Mali, passa pelo norte da África e termina então na Espanha. Se nós fôssemos ver em termos específicos essa área, é a área situada entre os 5 graus oeste e 55 graus leste de longitude e entre 10 graus e 45 graus norte de latitude norte. Então, basicamente, esta é a área onde tudo aconteceu na palavra de Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu coloquei aqui um mapa um pouquinho mais atual, para os irmãos terem uma ideia de alguns países ali, onde hoje nós temos ali Marrocos, Argélia, Arábia Saudita, Síria, Iraque, a Turquia, o Irã, Egito. Nós vamos trabalhar um pouco nesta área. Aqui uma outra representação, para os irmãos terem uma visão mais global, né? Sai um pouquinho para o lado ali o retângulo, não tem problema, só para os irmãos entenderem aonde aconteceu toda a história bíblica, também toda a história, então, do mundo antigo. Aqui mais um mapa atual. Eu vou colocar aqui para os irmãos o retângulo. Pronto, está ali, né? Foi basicamente nessa área, né? Da Espanha ali até, né, o Mar Cáspio, do Mar Cáspio ali até o Mar Arábico, do Mar Arábico até o deserto de Mali, deserto de Mali até a Espanha. Então, dentro desta área, meus irmãos, tudo que nós vemos na Bíblia aconteceu. Hoje, essa área engloba países como Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia. Aparece ali também os países balcânicos. Pastor, o que são os países balcânicos? São as regiões dos Balcãs. A palavra Balcãs significa montanha na língua turca. E vai ali do leste da Sérvia até o Mar Negro, ou seja, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Montenegro, Sérvia, Kosovo, uma porção ali da Turquia, a Romênia, né? Essa região ali também faz parte. Além da Turquia, também o Egito, Israel, que mais Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita, também ali os Emirados Árabes Unidos. Que país é esse, pastor? Na verdade, são 7 Emirados que se uniram e formaram uma nação. Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, é difícil falar todos os nomes, né? Sharjah e Al Kuwain, né? Tudo isso aqui, meus irmãos, são as regiões, então, hoje atuais, mas que fazem parte desse mundo bíblico. Desde a Espanha, onde o apóstolo Paulo chegou, né, até a Pérsia, hoje a região ali do Irã, onde o povo de Israel passou, e desde o ponto, que é citado em Atos 2:9, até o sul da Arábia, que é mais ou menos ali a terra de Ofir, do ouro de Ofir. Tudo isso nessa região. Região também que engloba o chamado Oriente Médio. Às vezes nós ouvimos essa expressão e não temos muito bem ideia. Pastor, aonde é o Oriente Médio? É essa terra, essa região, na verdade, que engloba esses países árabes, né? Muitos ali até muçulmanos. Então, os irmãos estão vendo ali. E também nessa região, meus irmãos, há uma região também menor, mas extremamente importante, que eu coloquei ali já marcada. Essa região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que nós chamamos então de Mesopotâmia. Por que essa região é importante, pastor? Porque foi nessa região, né, que faz parte também do Crescente Fértil, onde floresceram as primeiras civilizações, os primeiros impérios organizados surgiram nessa região, principalmente na região do Tigre e do Eufrates. Na verdade, a palavra Mesopotâmia, ela significa exatamente isso, meso, entre, potamos, rios. É a região marcada entre os rios, os grandes rios Tigre e Eufrates. Rios, por sinal que são citados ali no livro do Gênesis. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, só para ter uma ideia. Gênesis capítulo 2. O versículo 8 diz assim, que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden,
na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. No versículo 10 diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dele se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro era Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. No versículo 13, o segundo se chama Gion, que circunda a terra de Cush. Nós vamos trabalhar mais para frente sobre isso. O nome do terceiro rio é o Tigre, que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Veja, meus irmãos, desde a criação, né, já falando sobre esta região, aonde não apenas historicamente falando é o berço das civilizações, né, dos grandes impérios iniciais, das grandes cidades organizadas, também a questão das línguas, nós vamos comentar aqui um pouco sobre isso, mas também a questão do Jardim do Éden. Tudo isso nessa região. Uma outra figura para os irmãos verem melhor aqui, esse é o crescente fértil, onde aparece a questão também da Mesopotâmia e algumas cidades, né, são citadas na Bíblia, como Sidom e Tiro, aparecem ali. Ou então, por exemplo, uma cidade, para nós é muito interessante pelo nome que ela possui, a cidade de Biblos. A cidade de Biblos, ali na região de Canaã, ali da Fenícia, é a cidade onde eram confeccionados papiros, que eram utilizados para escrita. E esses papiros, então, que eram plantas vegetais, cascas de plantas vegetais, que eram usados para escrita apenas de um lado, eram enrolados em forma de rolos. E aí deram o nome, então, grego de Biblion, que nós traduzimos por rolo ou por livro. A palavra livro vem de Biblion, da cidade de Biblos. E o plural de Biblion, no grego, é Bíblia. Por isso nós temos o nome, né, da Sagrada Escritura para nós de Bíblia, que são os livros inspirados por Deus, tudo desta região. Ali também a questão da Babilônia, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, a questão de Nínive, já estamos chegando mais na Síria, tudo nessa região. Aqui uma outra imagem, essa imagem aqui não é tão atual, ainda aparece, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na verdade hoje não existe mais, é a Rússia, mas só para os irmãos terem uma ideia ali da questão dessa área no Iraque, no Kuwait, no Irã, na Síria, Líbano, Israel, os irmãos terem uma visão um pouquinho melhor. Aqui mais uma imagem mostrando de maneira destacada a região da Mesopotâmia. E os irmãos podem ver que o norte da Mesopotâmia é a Síria, e mais acima a Turquia, e o sul da Mesopotâmia é o Iraque, e pega ali um pouco também do Kuwait. Tudo isso aqui na região da Mesopotâmia. Aqui mais uma imagem mostrando, claro, meus irmãos, nós não temos certeza aonde era, nós temos apenas uma noção, uma direção. Possivelmente foi ali, nessa região apontada pela seta, que estava o Jardim do Éden. Hoje seria a região, então, do Iraque. Só para os irmãos terem essa ideia. Ali, Ur dos Caldeus, né, Caldeia, ao sul, né, Ur dos Caldeus, então ficava basicamente no Iraque. Arã ficava ali na Síria. Temos o Mar da Galileia, Canaã, o Mar Mediterrâneo, a região do Egito, de Gozen, tudo ali. Temos também ali a questão da Península Arábica, mais abaixo, na Mesopotâmia, que os irmãos também terem uma ideia ali, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, Omã, Iêmen, a Etiópia, um pouco mais abaixo, mas ali já atravessando, né, o Mar Vermelho, ali está em espanhol, né, Mar Rojo, mas é o Mar Vermelho. Temos ali a Etiópia, então, que é muito citada na Bíblia, nós vamos falar sobre isso também. E aqui a Península Arábica, juntamente com o Egito e Canaã, ali a questão dos cananeus, da Palestina, tudo no mapa. Só para os irmãos, então, estarem vendo hoje essa região que faz parte também desse mundo bíblico, desse mundo antigo que nós veremos hoje. Eu coloquei aqui também a questão da Ásia Menor, que é muito citado na Bíblia, faz parte hoje da Turquia, por exemplo. Ásia Menor, nós vimos nas últimas aulas a questão da ilha de Patmos aqui. Vou passar um pouquinho mais à frente, no Mar Egeu, né? Patmos. Vou passar aqui um pouquinho mais. Essa ilha que ficava
a oeste da Ásia Menor. Olha aqui mais uma foto de Patmos. E aqui Patmos também. E de Patmos saiu então esta carta, que nós chamamos de Apocalipse, endereçada para 7 igrejas da Ásia Menor. Onde é a Ásia Menor então, pastor? É na Turquia. Então tudo isso faz parte então do mundo bíblico. Claro que quando eu falo de mundo bíblico, nós voltamos então ali para a criação, Adão e Eva, os filhos, né? Que foram Caim, Abel e depois Sete. E de Sete, depois de 7 gerações, acontece então, surge Noé, a questão do dilúvio, e aparecem seus filhos, Sem, Cã, ou Cão, e Jafé. E através dos seus filhos, então, há a origem de várias nações. Nessa época também, dos filhos, né, dos netos de Noé, surge a questão da Torre de Babel, que nós vamos comentar também nessa região da Babilônia, que hoje é a região ali também do Iraque, a confusão das línguas, nós vamos comentar sobre isso. Aparece ali, por exemplo, um dos filhos de Sem, que dá origem aos semitas, aparece Éber, que possivelmente é a origem da palavra hebreus, surge os hebreus. Com Tera surge Abraão, Naor e Arã. Abraão, nós conhecemos a história, teve 2 filhos, com Agar teve Ismael, que mais tarde, junto com os descendentes de Esaú, surgiu os árabes, e com Sara teve Isaac, que mais tarde, então, através de Jacó e Israel, surge então o povo judeu, em homenagem à tribo de Judá. Então, tudo isso aqui, meus irmãos, todos esses povos, todos esses nomes, eles viveram nessa região ali da Mesopotâmia, também de Canaã, ali na Palestina e também no Egito. Todos esses nomes. Claro que se espalharam, nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas abarcaram todo aquele quadro, todo o mundo antigo, todo o mundo bíblico. Ok, meus irmãos? Algumas curiosidades aqui, né? Só olhando, eu sei que está difícil um pouco de ler, mas, por exemplo, olhando ali, né, para essa árvore genealógica, nós podemos ver que Jacó, ele teve, na verdade, 12 filhos e teve uma filha, que às vezes é esquecida, Diná. Né? Quando o povo de Israel é liberta do Egito e alcança a Terra Prometida, e entra na Terra Prometida sob agora o comando de Josué, ele divide a terra em 12 tribos, que são os 12 filhos de Israel. Pastor, mas eu estava olhando ali o mapa, nós vamos ver isso mais à frente, não aparece o nome de José e nem de Levi. Bom, não aparece Levi porque Levi não deveria ter terra. Levi simbolizava os levitas, o povo que seria sustentado por todas as demais tribos. Por isso não havia uma terra para a tribo de Levi. E Josué também não teve uma terra, porque ele foi duplamente honrado por Deus. Como assim, pastor? Porque ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E esses 2 filhos, então, tiveram as terras de Efraim e também de Manassés. Então, tirando José e Levi, fica exatamente 12 tribos ali de Israel. E lembrando, então, que Isaac teve filhos, né? Jacó, que se torna Israel, nós já comentamos, e Esaú. E os descendentes de Esaú com os descendentes de Ismael formam, então, o povo árabe. Foi nessa época também que houve o dilúvio, e nós temos uma aula especial, meus irmãos, só para falar sobre essa questão do dilúvio mais à frente. Aqui nós vemos também, meus irmãos, essa questão da Mesopotâmia, a viagem que Abraão faz. Se os irmãos abrirem lá em Gênesis, capítulo de número 12, o capítulo número 11, ao final, já mostra isso, né? Gênesis 11, 31. Tomou Tera, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então nós vemos ali, meus irmãos, a história, então, ou melhor, a representação da história ali de Abraão, da saída de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus. Nós ficamos, pastor, aonde é Ur dos Caldeus? É nessa região ali que aparece ao sul da Mesopotâmia. Caldeus é um antigo nome dos babilônicos, pois vão se tornar babilônicos. E Abraão sai de Ur e vai até Arã, que é mais ou menos ali a região da Síria, e fica lá.
Ali Deus então fala com Abraão que ele deveria sair para uma terra que Deus ia mostrar para ele ao longo do caminho. E Abraão então sai de Harã e passa por Canaã, chega ao Egito e depois retorna a Canaã, onde se estabelece. E acaba então sendo enterrado depois numa terra chamada de Hebrom, por sinal, o nome da nossa igreja, um lugar de aliança. Então, só para os irmãos terem uma ideia. Por exemplo, Abraão passou por Mare. Nós vamos ver aulas futuras dos reis de Mare, as descobertas arqueológicas dessa região, mostrando que Abraão, ou melhor, Abraão na época, passou por ali. Um outro fato interessante é que Tera, ou Terá, né, o pai de Abraão, ele era um fazedor, né, um construtor de ídolos. E ele teve seus filhos, como Arã, por exemplo, que nasceu em Ur dos Caldeus. Então, possivelmente, Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, ou seja, às vezes nós pensamos, o povo judeu é o povo de Israel, da região da Palestina. Bom, meus irmãos, Abraão nasceu na Babilônia. Na época era a Caldeia, Abraão era um babilônico. Para ver como Deus não está preocupado com regiões politicamente divididas ou geograficamente divididas. Deus é um Deus que quer abençoar todas as famílias da terra. Ele usa, então, um filho de um criador de ídolos, um homem chamado Abraão, caldeu ou babilônico, que vive muito tempo na Síria. Ele teria uma dupla cidadania, né? Ele era tanto babilônico quanto sírio, para representar depois o povo hebreu, né? o povo de Deus. Só para os irmãos terem essa noção. Às vezes nós nos apegamos muito à questão do povo de Israel. Estou falando geograficamente falando, politicamente falando, né? Mas o povo de Deus é um povo que ultrapassa limites territoriais, geográficos e físicos. Ele pode ter sido representado em grande parte no Antigo Testamento pelo povo de Israel, sim, mas o início dele já se deu fora do povo de Israel e termina no Apocalipse dizendo que está fora do povo de Israel novamente, que é pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Só para os irmãos, né, terem, então, uma ideia, né, dessas áreas. Então, acontece o dilúvio, que nós teremos uma aula mais sobre isso. Nós veremos na próxima aula, vamos ver, são 5 para 11, a origem das nações. Vou passar aqui só para os irmãos terem uma ideia. Aqui um mapa que vai trabalhar aonde cada nação surgiu através dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nós vamos trabalhar também a questão da Torre de Babel, a confusão das línguas, onde cada filho de Noé se fixou. Olha aqui, por exemplo, Sem, a região ali da Mesopotâmia, e os descendentes e os povos que surgiram através desses descendentes aqui, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Quantas informações, né? Essa aqui foi apenas uma aula de introdução, para os irmãos entenderem o que nós vamos pesquisar, o que nós vamos tentar aprender. Ou seja, as regiões onde o povo de Deus passou, as curiosidades dessas regiões, as características dessas regiões, os povos também que viviam, os impérios que surgiram e também desapareceram. Nós trabalhamos um pouco isso no Apocalipse, aquela visão dos 7 impérios, que 5 haviam caído. Nós vamos trabalhar os 5 impérios que caíram, o 6º também, que existia na época de João. Nós vamos trabalhar sobre isso também, tudo dentro da geografia bíblica. Por isso a importância, né, de conhecermos um pouquinho mais dessa área tão relevante no estudo da Bíblia. Amém, meus irmãos? Então vamos orar antes das dúvidas, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esta aula, por esse momento. E pedimos, Pai amado, que o Senhor nos dê sempre esclarecimento, visão dos céus, para que possamos entender, compreender, Pai amado, melhor a Tua palavra. Agradecemos também, Pai amado, por esse dia, pela nossa igreja e por essa possibilidade de uma escola bíblica dominical online. É graças ao Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Nós te louvamos, agradecidos, e também, Pai amado, eu te peço pelas vidas que estão assistindo esta aula através do YouTube, no canal da internet, que o Senhor abençoe, Pai amado, e também tire todas as dúvidas e dê cada vez mais conhecimento sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém?